Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo mais uma vez e hoje nós vamos abordar um assunto que faz parte lá da minha playlist chamada de prosperidade financeira. É sobre a prosperidade financeira que nós vamos falar hoje com base no livro dos Princípios da Mente Milionária que você está vendo aqui em cima do T. Harv Eker, já bastante conhecido no Brasil. Por que eu gosto bastante deste livro? Eu sempre digo que esse livro provocou um divisor de águas na minha vida. Primeiro, eu já tinha lido A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, depois eu fui lendo outros livros também, e ali eu fui, de alguma maneira, incorporando alguma consciência financeira, digamos assim, para o futuro. Mas o livro dos Princípios da Mente Milionária, esse de fato fez uma grande diferença na minha vida. Você pode dizer o seguinte, é um livro de autoajuda. É um livro de autoajuda? Pode até ser, mas para mim ele ajudou bastante. E tenho certeza absoluta que vai te ajudar também. Eu sempre disse, repito aqui, que este livro foi um divisor de águas na minha vida. A partir dali eu comecei a pensar de maneira diferente em como administrar, em como lidar com o dinheiro, em como fazer que o dinheiro de alguma maneira pudesse trabalhar para mim e não eu simplesmente correndo atrás do dinheiro. Portanto, vai ser um divisor de águas para você também, tenho absoluta certeza disso. Esse livro trata de modelos mentais ou crenças positivas e negativas em relação ao dinheiro. Como a gente já viu, você já deve ter ouvido falar também, o T. Harv Eker até então era uma pessoa essencialmente pobre, de mentalidade financeira pobre. E com isso ele foi aprendendo de que de alguma maneira ele precisava quebrar esses modelos mentais negativos, essas crenças irracionais. E o que é que ele fez? Então ele estruturou o livro numa primeira e segunda parte, de maneira que a gente pudesse entender que tudo o que a gente pensa sobre dinheiro não é necessariamente aquilo que nós pensamos, mas muito era do modo de pensar dos nossos pais, das pessoas que conviveram conosco e assim por diante. Então ele trata desses modelos mentais que eu já tratei em outro vídeo específico, eu vou deixar aqui o link no final, para ver como é que a gente consegue quebrar essas barreiras que nos impedem muitas vezes de ganhar dinheiro, de administrar melhor o dinheiro e assim por diante. E o que são esses modelos mentais? Eles são crenças, afirmações, paradigmas, são padrões que a gente vai criando por conta da nossa cultura, da nossa história, da nossa linguagem e assim por diante. Ou seja, padrões de pensamento em que te fazem ou não desenvolver determinadas características, habilidades, dependendo do que você pensa sobre isso. Quais são os padrões que geralmente o T. Harv Eker trata dentro do livro? Aqueles padrões mais negativos relacionados ao dinheiro. Exemplo, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. O pouco com Deus é bastante. Dinheiro não traz felicidade. E dinheiro é a raiz de todo mal. Essas afirmativas ao longo dos anos foram provocando em você uma certa desvantagem, uma certa estagnação, uma certa preocupação em querer acumular ou querer ganhar dinheiro mais do que talvez você poderia. A religião também teve uma certa influência sobre isso. Eu já tratei disso em outro vídeo também. O nosso modelo católico nesse aspecto não nos ajudou muito, mas mesmo assim algumas pessoas ainda conseguiram quebrar determinadas barreiras. Quais são os 17 princípios que estão no livro e que eu repito diariamente comigo para não esquecer? Não é que ele vai me ajudar a ficar rico, mas ele vai fazer ou reforçar o meu modelo mental positivo em relação ao dinheiro. Então, quando eu saio de casa todos os dias, ou mesmo quando eu estou em casa, quando levanto, antes de dormir, eu repito esses princípios comigo, para não perder, de alguma maneira, essa pequena construção da consciência financeira sugerida pelo próprio autor dos Segredos da Mente Milionária. Quais são esses 17 princípios? Eu vou repetir aqui e vou colocar um por um para você ver como é que isso de fato já está bem impregnado na minha mente, na minha consciência financeira. São 17 princípios que você pode ir repetindo, gravando, pensando diariamente para que você reforce o teu padrão de pensamento em relação ao dinheiro, para que você quebre aquela corrente negativa, aquela modelagem negativa que até então você conquistou ao longo de toda a sua vida. É difícil quebrar isso, não é tão simples assim, mas essa repetição me ajudou bastante a entender que quanto mais negativo eu for com relação ao dinheiro, quanto mais paradigma eu criar com relação a isso, menos eu me desenvolvo. E isso fez uma diferença brutal para mim desde que eu li esse livro. Primeiro princípio, eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Ou seja, está em mim, eu sou o responsável. Segundo, sem pudor.
Minha meta é ficar milionário e mais ainda. Terceiro, eu me comprometo a ser rico. Ou seja, eu vou ter que colocar, impor ações para que eu possa de fato elevar o meu padrão de pensamento, o meu patrimônio líquido e assim por diante. Quarto, eu penso grande. Eu escolho ajudar milhares de pessoas. O que significa isso? O que é que eu posso pensar, fazer, criar, produzir para criar mais prosperidade, ajudando as pessoas a crescerem também? 5. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. 6. Eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas, eu vou ser uma pessoa rica também. Para que isso? Quanto mais você maldiz o rico, menor a probabilidade de você ser uma pessoa rica também. 7. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia das pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Ou seja, por que eu seria diferente? 8. Eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Isso faz com que eu cresça, com que eu tenha realmente vontade de mostrar aquilo que eu de fato sei fazer e como eu gostaria de prosperar. 9. Sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. 10. Sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantias de dinheiro na vida. 11. Posso ser remunerado, prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados, ou seja, é fruto do meu próprio esforço. 12. Eu sempre penso, posso ter ou posso fazer as duas coisas. Por que não? Por que não prosperar? Por que não ajudar os outros? Por que não fazer coisas de maneira paralela que possam fazer com que esse fluxo de dinheiro venha ainda muito mais para mim? 13. Estou concentrado no crescimento do meu patrimônio líquido. 14. Sou um excelente administrador de dinheiro, ou seja, eu sei cuidar do meu dinheiro muito bem, e se não sei, vou procurar cursos, informações, treinamentos, ajuda para isso. 15. O dinheiro trabalha para mim e se multiplica. 16. Eu ajo apesar do medo, eu ajo apesar da dúvida, eu ajo apesar da preocupação, eu ajo apesar da inconveniência, eu ajo apesar do desconforto, eu ajo mesmo quando não estou com vontade de agir. E por fim, o 17º, que fecha todos esses demais 16 princípios. Eu me comprometo a crescer e aprender o tempo todo. Gente, vocês não fazem ideia de quanto isso me faz bem todos os dias ao repetir, além das orações que eu já faço em função da própria crença, da minha própria religião. Mas, será que, como eu falei anteriormente, isso vai deixar você rico? Imagino que não. Só repetir os princípios não vai deixar você rico. O importante é você reforçar essas frases que provocam essa crença positiva, esse pensamento positivo, ou seja, esse novo modelo mental que você deve, ou gostaria, ou precisa adquirir em relação ao dinheiro. Mas de nada adianta você simplesmente repetir as frases se a sua consciência financeira não estiver ajustada, suportada, para no mínimo você ter um plano básico de metas em relação ao novo modelo mental positivo que você quer adquirir em relação a dinheiro. Eu já gravei um vídeo anteriormente, dá uma olhadinha lá, um vídeo super bacana, 10 dicas para você ampliar a sua consciência financeira, dicas essenciais. Assistindo esses dois, vai reforçando o teu modelo, não tenha medo, para que você possa quebrar alguns padrões e começar a olhar o dinheiro de uma maneira positiva. O dinheiro, como dizia Gandhi, não é bom e nem mal, depende do uso que você faz dele. E aí, com o dinheiro, você pode realmente ajudar, ainda além de você, muita gente ao seu redor. E para fechar esse vídeo aqui, eu quero que você se lembre sempre desse ditado que eu adoro, dessa frase, que era de um pensador norte-americano, do Jeffrey Timmons, que estudava em empreendedorismo, e eu sempre repito isso para os meus clientes e alunos, faço eles anotarem, para que eles de vez em quando lembrem-se disso. A felicidade é um fluxo de caixa positivo. Eu aprendi isso muito bem, graças a Deus, graças aos princípios da mente milionária, graças à minha consciência financeira, graças à minha prosperidade, que me fez, de alguma maneira, enxergar o dinheiro de uma forma diferente. Ok? Muito obrigado mais uma vez por ver esse vídeo. Deixe o seu like aqui.
Não esquece disso, para a gente poder fomentar, poder ajudar as pessoas, poder ampliar a visualização desse canal. Deixa o seu like, se tiver alguma dúvida, comente, coloca aí embaixo, manda o seu recado e eu faço questão de responder como sempre respondo todos os vídeos. Um grande abraço, boa sorte e que, se Deus quiser, a tua consciência financeira aumente cada vez mais. Até o próximo vídeo.